Vamos começar aqui a nossa segunda aula do nosso curso dos sacramentos. Hoje nós vamos falar sobre o batismo, certo? Você já parou para pensar no primeiro passo da jornada católica? Aquele momento que define tudo, que abre as portas da fé e nos conecta diretamente a Cristo? Muitos de nós somos batizados ainda bebês e certamente não temos memória viva desse dia. Só que outros encontraram a fé mais tarde e fizeram essa escolha de maneira consciente já na vida adulta. Mas independentemente de quando aconteceu, o batismo é muito mais que uma cerimônia tradicional ou uma tradição familiar. O batismo é a porta de entrada para a vida em Cristo. É o fundamento de toda a vida cristã. Então hoje nós vamos mergulhar a fundo nesse sacramento que é essencial. Nós vamos entender o que ele realmente significa, quais são os seus efeitos, principalmente os efeitos na nossa alma, e como que ele nos transforma para sempre. Mas para dar início, o que é efetivamente e exatamente o santo batismo, certo? O Catecismo da Igreja Católica nos ensina que o santo batismo é o fundamento de toda a vida cristã. Ele é o pórtico da vida no Espírito e a porta que abre o acesso dos outros sacramentos. É o início da nossa vida católica. Então pensa no batismo como um renascimento. Pelo batismo nós somos libertos do pecado, tanto o original, herdado de Adão e Eva, quanto dos pecados pessoais cometidos até aquele momento. E então passamos a ser regenerados como filhos amados de Deus, não apenas criaturas. Então a gente não está falando de uma limpeza simbólica, mas de uma transformação real e profunda. Nós nos tornamos membros de Cristo, incorporados à igreja, feitos participantes da sua missão. O próprio nome batismo, que vem do grego baptzein, significa mergulhar, imergir. Essa imersão na água simboliza o sepultamento do catecúmeno na morte de Cristo, da qual ele sai pela ressurreição com ele, como uma nova criatura. É morrer para o pecado e nascer para uma vida nova em Deus. Mas quem é que pode receber esse presente transformador? A resposta ela é muito simples, certo? E também universal. Toda pessoa que ainda não foi batizada, e somente essa pessoa, né? Seja um bebê recém-nascido, uma criança, um jovem, um adulto, um idoso, qualquer ser humano que ainda não tenha recebido o batismo pode e deve ser batizado para entrar na plenitude da vida em Cristo. Este sacramento ele é chamado de banho da regeneração, da renovação no Espírito Santo, porque ele significa e realiza esse nascimento a partir da água e do Espírito, sem o qual ninguém pode entrar no reino de Deus, como Jesus disse a Nicodemos. É uma graça imensa, é um dom gratuito de Deus que nos marca com um selo indelével. E esse selo é a nossa pertença a Cristo. Uma marca que nada e nem mesmo o pecado pode apagar. Mas elas são concretamente os presentes que recebemos nesse renascimento. Quais são os efeitos do batismo? Os efeitos do batismo são maravilhosos e transformadores. Primeiramente, ele nos purifica de todos os pecados. O pecado original e todos os pecados pessoais cometidos antes do batismo. Também a todas as penas devidas ao pecado. É uma limpeza completa. E num segundo ponto, o batismo nos faz renascer de novo como filhos e filhas amadas de Deus, participantes da natureza divina e templos do Espírito Santo. Deixamos de ser criaturas para sermos filhos no Filho. Em terceiro lugar, nós somos incorporados a Cristo e a sua igreja, tornando-nos membros vivos do seu corpo místico, tendo acesso a outros sacramentos que são os sinais vitais do corpo de Cristo, do corpo místico de Cristo, e também inseridos à vida da comunidade. Em quarto lugar, o batismo ele imprime na nossa alma o que nós chamamos de selo espiritual indelével, ou chamado de caráter batismal. Pensa como se fosse uma tatuagem espiritual. É algo permanente que nos configura a Cristo e nos consagra para o culto a Deus. Então é precisamente por causa desse caráter indelével que ele não pode ser apagado, tampouco pode ser repetido. Não podemos repetir o batismo, né?
O sacramento do batismo só pode ser recebido validamente uma única vez na vida. E, por fim, nós recebemos a graça santificante, ou seja, dentro dela nós recebemos as virtudes teologais, fé, esperança e caridade, e os dons do Espírito Santo que nos capacitam para viver essa nova vida em Cristo. Um outro ponto que nós temos que entender sobre o batismo é que não podemos confundir o batismo instituído por Jesus com o batismo realizado por João Batista. Embora ambos envolvessem a água em um chamado ao arrependimento, eles são fundamentalmente diferentes. Por quê? Porque o batismo de João era um sinal de penitência, um gesto preparatório que convidava as pessoas a se converterem e se prepararem para a vinda do Messias. Ele mesmo dizia, né? Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo. Ou seja, o batismo de João não conferia a graça do Espírito Santo. O batismo de João não perdoava os pecados da mesma forma que o sacramento católico faz. E o batismo de João não incorporava a pessoa de Cristo e tampouco incorporava a igreja. Então era um símbolo poderosíssimo, era um chamado à mudança de vida, mas não possuía a eficácia sacramental que Cristo daria ao batismo sacramental. Então, o batismo católico, por outro lado, instituído por Jesus após a sua ressurreição, é um verdadeiro sacramento da nova lei. Ele não apenas simboliza, mas ele realiza a purificação dos pecados e um novo nascimento pelo Espírito Santo. É o ato que nos une a Cristo de uma forma real e nos torna participantes da vida divina. Então, quando nós sabemos da importância e do poder desse sacramento, a gente vai ter uma segunda dúvida. Quem que pode batizar diante disso? Né? Quem é que pode ministrar o batismo? Sabendo da importância desse sacramento, nós precisamos responder quem tem autoridade para realizar esse ato, né? Então a gente pode ver de uma forma ordinária e de uma forma extraordinária. Na forma ordinária, ou seja, na vida normal da igreja, os ministros designados são os bispos, os presbíteros e os diáconos. Eles receberam da igreja a autoridade para administrar esse sacramento em nome de Cristo. Mas preciso que você tenha muita atenção. A igreja reconhece a importância vital do batismo para a salvação. Por isso que, em uma situação de emergência, como perigo de morte, ou algo muito grave, a igreja permite que qualquer pessoa, seja homem ou mulher, católico ou não, até mesmo alguém que não é batizado, possa batizar validamente aquele que deseja ser batizado. Então, para que esse batismo de emergência ele seja válido, essa pessoa precisa cumprir 3 condições essenciais e muito práticas. Primeiro, ter a intenção de fazer o que a igreja faz ao batizar. Não precisa ser um teólogo, mas precisa querer realizar o sacramento como a igreja o entende. Em segundo lugar, usar a matéria correta, ou seja, água natural, qualquer que seja, desde que seja água, tá? Usar a fórmula correta, né, que é derramar a água sobre a cabeça ou imergir a pessoa na água, dizendo as palavras exatas da fórmula trinitária. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se essas 3 condições, intenção, água e fórmula trinitária, forem cumpridas, o batismo é válido, mesmo realizado por um leigo em emergência, né? Se a pessoa não morre, depois ela pode fazer os ritos complementares do batismo, inclusive. Isso mostra que a imensa misericórdia de Deus não falha. Agora, quem é que não pode batizar validamente? Aquele que não utiliza a matéria, que seja a água ou a fórmula trinitária, né? Não usou isso corretamente, não ministra dessa forma, não batiza validamente, né? Se não tem a mínima intenção de fazer o que a igreja faz, não batiza validamente. Mas, vamos lá. Quando se trata de uma criança, o batismo é válido ou não é válido, né? Ou também, qual o papel dos padrinhos na questão das crianças? Então, veja, no batismo das crianças, a presença dos padrinhos ela é fundamental. Por quê? Porque eles não são meros espectadores ou figuras decorativas para uma foto, né? Ou só para serem chamados de Dinda ou Dindo.
A igreja confia aos padrinhos uma missão muito séria e muito importante, que é ajudar os pais a educar a criança na fé católica. Mas, na prática, quais são os critérios para escolher um padrinho ou uma madrinha? O Código de Direito Canônico nos dá um guia muito claro para garantir que eles possam cumprir essa missão. Ou seja, para escolher um padrinho, ele deve ser designado pelos pais ou responsáveis. Na falta dos pais ou responsáveis, deve ser designado pelo pároco ou ministro. Precisa ter aptidão e intenção, ou seja, precisa ter a capacidade e a real intenção de desempenhar a função de dar apoio e instrução ao catecúmeno na fé. E precisa, geralmente, ter completado 16 anos, salvo algumas justas exceções avaliadas pelo pároco ou pelo bispo. Outro ponto, é importante ser católico, ter recebido os sacramentos e precisa ser católico a ponto de viver a fé, né? Ou seja, ter recebido a confirmação, que é o sacramento do crisma, ter uma vida de eucaristia, né? Por quê? Porque isso garante que ele compreenda e também que ele vive a fé que ele vai ajudar a transmitir. Por isso que ele precisa ter uma vida coerente com a fé, deve levar uma vida de acordo com a fé católica, né? E o encargo que ele vai assumir. Isso significa que é necessário ser um católico participante, que participa da vida da igreja e que busca viver os ensinamentos de Cristo. Não basta ser católico de nome, católico de BGE, né? Ou um católico reborn, né? E também essa pessoa não pode ter impedimentos canônicos, né? Ela não pode ter nenhuma pena canônica, como excomunhão, que impeça de exercer as suas funções na igreja. E também não pode ser o pai ou mãe da criança. O padrinho ou a madrinha não pode ser pai do batizando, né? Então, o papel do padrinho é complementar, auxiliar os pais, tá? É permitido apenas um padrinho ou uma madrinha, um casal, né? De padrinho e madrinha, né? Enfim, infelizmente nós vemos com frequência a escolha baseada apenas em laços de amizade ou parentesco, sem uma devida consideração pela vida de fé. Eu, por exemplo, meus melhores amigos não são padrinhos dos meus filhos porque não são católicos. Então, é importante pensar que os padrinhos precisam ter esses requisitos essenciais da vida de fé e da prática religiosa. Por quê? Porque o padrinho e a madrinha são representantes da comunidade de fé na vida do catecúmeno. Então, a sua missão é ser um suporte espiritual, um exemplo de vida cristã, alguém que reza pelo afilhado e o acompanha na sua caminhada. E por isso a escolha deve ser feita com oração e com discernimento, pensando no bem espiritual da criança, certo? Bom, nós já entendemos quem pode batizar, já entendemos o papel dos padrinhos, né? Mas o que garante que um batismo seja um batismo de verdade? Né? O que torna o batismo válido aos olhos de Deus? A gente já falou sobre isso, mas eu vou repetir aqui, né? É fundamental que se tenha os 3 elementos indispensáveis, né? Como a gente já falou ali, né? No caso dos ministros, né? Matéria correta, forma correta e intenção correta. A matéria é a água natural, seja ela de rio, de mar, de chuva, de torneira, tem que ser água. A forma são as palavras pronunciadas pelo ministro enquanto ele derrama a água, ou imerge a pessoa, né? Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E essa fórmula trinitária é essencial porque reflete a fé da igreja no Deus uno e trino, né? E também confirma aquilo que está na Sagrada Escritura. E por fim, a intenção do ministro deve ser a de fazer o que a igreja faz, né? Como a gente falou, ele não precisa ter fé pessoal, embora seja desejável que tenha, né? Nem ser moralmente perfeito, mas precisa ter intenção de se realizar o sacramento conforme o que a igreja entende. Se esses 3 elementos estiverem presentes, água, fórmula trinitária e intenção, o batismo é válido independentemente de quem o administrou ou onde foi administrado, né? Se foi numa comunidade protestante, se foi dentro de casa, enfim, tá? Então isso nos leva a uma questão importante, né? Os batismos realizados em outras comunidades cristãs, como as protestantes, quando que eles são válidos? Né? Quando cumprem esses requisitos. Por quê? Porque a Igreja Católica reconhece como batismo válido, né, em outras igrejas ou comunidades eclesiais, desde que sejam cumpridos os requisitos essenciais. Então, o uso da água, a aplicação da fórmula trinitária e a intenção de fazer o que a igreja faz. Tá?
As denominações históricas protestantes, como luteranos, anglicanos, metodistas, presbiterianos, batistas tradicionais, eles realizam o batismo dessa forma. E, diante disso, o batismo é considerado válido, né? Uma pessoa batizada validamente nessas comunidades não precisa ser rebatizada quando decide entrar em comunhão plena com a Igreja Católica. Vai fazer uma profissão de fé, mas não precisa receber o batismo porque ele já é validamente batizado. Só que existem grupos que não utilizam a fórmula trinitária, né, correta, como por exemplo os Mormons ou os Testemunhas de Jeová, né, ou aqueles que possuem uma compreensão do batismo muito diferente do que a intenção da igreja faz, e aí se torna de fato duvidosa. Então, nesses casos, o batismo não é considerado válido pela Igreja Católica. E a pessoa que deseja se tornar católica vai precisar ser batizada porque de fato ela não é, né? E quando se tem dúvida, a pessoa pode ser batizada sob condição, certo? Agora vamos lá, se os pais eles mentiram para conseguir o batismo, por exemplo, eles disseram ser católicos praticantes sem ser, ou prometeram casar na igreja e educar a criança na fé, mas não tinham essa intenção. A validade do batismo em si depende da matéria, da forma, da intenção do ministro que realiza. As mentiras, a falta de fé ou a falta de compromisso dos pais, embora sejam moralmente graves e sejam um pecado do ponto de vista dos pais, eles não afetam o batismo. Ou seja, se o batismo foi realizado de acordo com todas as normas e disposição da igreja, o batismo é válido. A questão vai ficar muito mais na questão da responsabilidade dos pais perante a Deus. Tá? Então, não houve ali uma questão de invalidade, né, do sacramento. O sacramento é válido porque não depende dos pais para ser válido. Então, a responsabilidade dos pais de cumprir as promessas feitas de educar as crianças na fé permanecem, né? E a falta de um cumprimento disso é uma questão séria que eles vão ter que arcar diante de Deus no seu juízo particular. Tá? Então, nesses casos, né, a comunidade e os padrinhos têm um papel ainda mais crucial de suprir a lacuna na formação cristã da criança que os pais deixaram a desejar. Certo? Mas vamos lá. Mas o que acontece com aqueles que desejam o batismo ou até dão a vida por Cristo, mas não chegaram a receber o batismo sacramental? A igreja reconhece que Deus, na sua infinita misericórdia, não está limitado aos seus sacramentos, embora tenha dado os sacramentos a nós como meios normais e seguros da graça. Só que existem situações em que a graça do batismo pode ser recebida de outras formas. Por exemplo, o batismo de sangue. O batismo de sangue é aquele que é recebido por pessoas que, sem terem sido batizadas sacramentalmente, sofreram um martírio, por exemplo, né, por causa da fé, né? Não conseguiram alguém que os batizasse, vivem num lugar de perseguição, se reconheceram como cristãos e morreram como cristãos, né, por serem cristãos. Nesse caso, é o batismo de sangue, né? Então, eles se configuram a morte e a ressurreição de Cristo. Então, a igreja sempre teve a firme convicção de que aqueles que morrerem pela fé, mesmo sem o batismo de água, são batizados na sua própria morte por e com Cristo. Esse batismo de sangue, assim como o batismo de desejo, produz os frutos do batismo sacramental sem ter, de fato, ali um sacramento ministrado. Então, o batismo de desejo também é aplicado àqueles que morrem antes de receber o batismo, mas já tinham o desejo explícito, manifestado de recebê-lo, né? Unindo ao arrependimento dos seus pecados e também a caridade. Então, a gente supõe que também esse desejo em todos os homens que, sob o influxo da graça, buscam sinceramente a Deus e se esforçam por cumprir a sua vontade conhecida através do que manifesta a sua consciência. Então a igreja ensina que Deus pode conceder a salvação a essas pessoas porque Deus vinculou a salvação ao sacramento do batismo, mas ele mesmo não está vinculado aos seus sacramentos, né? Deus está acima de todas as coisas, certo? Nós precisamos do sacramento, mas Deus não precisa do sacramento para salvar. E isso nos leva a uma das questões mais profundas e por vezes mais angustiantes,
que é se é possível a salvação para quem morre sem o batismo sacramental. Isso acontece por quê? Porque Jesus afirmou a necessidade do batismo para a salvação. Só que, como nós vimos na questão do batismo de sangue, no batismo de desejo, Deus oferece caminhos de salvação mesmo para aqueles que, sem culpa própria, não recebem o sacramento, né? Então, por exemplo, o que acontece com as crianças que morrem sem batismo? Elas não cometem pecados, né? É uma dor profunda para muitos, inclusive, né? A igreja, ao longo dos séculos, refletiu e continua refletindo muito sobre isso, né? Mas não tem uma resposta dogmática definitiva que garanta a salvação dessas pessoas, nem mesmo que garanta que elas não serão salvas, né? Então, o que a igreja faz? A igreja, pelo catecismo, nos convida a ter esperança e também a confiar na misericórdia de Deus, que quer que todos os homens se salvem, né? Jesus mostrou uma especial ternura com as crianças. Ele diz: deixai vir a mim as criancinhas. E a liturgia da igreja nos encoraja a confiar na misericórdia divina por elas. Nós não podemos limitar Deus. Nós podemos e devemos confiar essas crianças à infinita bondade do Pai. E os adultos que viveram uma vida boa, buscando a verdade e agindo segundo a consciência, mas que sem culpa própria não conheceram a Cristo e a sua igreja, nós chegamos na questão da ignorância invencível. O Catecismo, citando o Concílio do Vaticano II pela Lumen Gentium, ensina que aqueles que, ignorando sem culpa o Evangelho de Cristo e a sua igreja, procuram Deus com um coração sincero e se esforçam sob o influxo da graça por cumprir a vontade de Deus, conhecida através da consciência, eles podem conseguir a salvação eterna. Deus, nos seus caminhos, que só Ele conhece, porque nós não podemos conhecer os caminhos de Deus, Ele pode conduzir as pessoas à fé, né? Mesmo que sem culpa essas pessoas ignorem o Evangelho. Pessoas que moram numa localidade que não tem acesso, entende? Isso não diminui a importância do batismo, nem a missão da igreja de anunciar o Evangelho a todos. Por quê? Porque o batismo é o caminho ordinário e seguro. Mas também nos lembra que Deus é justo e misericordioso, e o seu desejo de salvação ultrapassa os limites que a nossa compreensão tenta impor. Certo? Mas não existe alguma diferença prática quando o batismo é recebido na infância ou na vida adulta? O sacramento em si, os seus efeitos e a sua validade são os mesmos, independentemente da idade em que é recebido. A graça conferida é exatamente a mesma, ou seja, o perdão dos pecados, filiação divina, incorporação a Cristo e à igreja, né? A principal diferença reside na preparação e na forma como a fé é professada. Quando uma criança é batizada, ela ainda não tem o uso da razão para professar a fé pessoalmente. Por isso que a fé da igreja é professada pelos padrinhos e pelos pais em nome daquela criança. Essas crianças, os pais e padrinhos assumem o compromisso de educá-la na fé para que mais tarde ela possa ratificar pessoalmente as promessas feitas em seu nome no batismo. Isso se chama crisma. O batismo de crianças é uma prática muito antiga na igreja, né? Ela é vista como uma graça imensa que Deus oferece aos pequenos, que os insere desde cedo na aliança com Ele, né? Já o adulto que pede o batismo, ele passa por um período de preparação chamado catecumenato, que é o tempo de instrução na fé, de conversão de vida, de aprendizado, da oração e de inserção na comunidade cristã. E o catecumenato ele culmina normalmente na vigília pascal, né, quando esse catecúmeno recebe os 3 sacramentos da iniciação cristã: batismo, confirmação, ou crisma, e a Eucaristia. No Brasil isso pouco acontece, mas ainda é a prática ordinária, como deveria ser. Então, nesse caso, é o próprio adulto que professa a sua fé e renuncia ao pecado conscientemente. Então, ambas as práticas são legítimas e mostram diferentes faces da gratuidade do dom de Deus e da resposta humana à fé. E aqui nós chegamos ao fim da nossa aula sobre o sacramento do batismo. Nós percebemos aqui que o batismo é muito mais que um rito de passagem, que o cumprimento de uma tradição, mas que é um mergulho na morte e na ressurreição de Cristo. Nós nascemos de novo.
Um novo nascimento que nos liberta do pecado e nos faz filhos de Deus e membros vivos da sua igreja. E com isso nós compreendemos a diferença entre o batismo de João e o batismo instituído por Cristo. Né? E fizemos toda uma reflexão sobre quem pode batizar, quem pode receber o batismo, como que o batismo é válido, se pode-se receber novamente o batismo, enfim. Tudo isso foi falado nessa aula. Na próxima aula sobre os sacramentos, nós vamos falar sobre o sacramento da confirmação, que é o sacramento da crisma. Infelizmente, eu não pude fazer essa aula ao vivo, porque, como vocês percebem, a minha saúde não tá das melhores, mas eu tentei fazer aqui um esforço para passar essa aula para vocês, para não deixar essa semana passar em branco, tá? Na próxima aula, se Deus quiser, eu vou estar melhor e ela vai ser ao vivo com toda a participação de vocês, como foi na aula de introdução a esse curso. Tá bom, pessoal? Deus abençoe vocês. Até a próxima aí.